Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje sobre a Sociologia Brasileira, Contexto Histórico 2. Especificamente, nós vamos falar sobre a construção da identidade nacional do brasileiro a partir das artes. Vejam bem, se os sociólogos clássicos brasileiros se interessam pela construção da identidade nacional no campo da intelectualidade acadêmica, a intelectualidade das artes também vai se interessar pela formação e identificação da formação da identidade nacional brasileira. Ou seja, as artes surgidas no Brasil, as expressões brasileiras, são essenciais para a compreensão daquilo que é o próprio Brasil. Pois bem, gostaria de começar a refletir com vocês sobre a obra de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha nasceu em 1886, morreu em 1909. Ele era um jornalista do Estadão, São Paulo, e ele foi designado à época para cobrir a Guerra de Canudos. Estava acontecendo lá no sertão brasileiro. Ok, como um vivente da República, Euclides da Cunha acreditava que ao chegar para cobrir como jornalista a Guerra de Canudos, ele encontraria de fato um povo, tal como a República pregava, rebelde, um povo de maloqueiros, pessoas que queriam subverter a República. Nós temos que ter em mente que sair de São Paulo e chegar até o sertão nordestino não é da noite para o dia, ou seja, há uma viagem até lá. E nessa viagem até o sertão, Euclides da Cunha começa a relatar uma série de características, de fatos com os quais ele presencia e entra em contato. Pois bem, depois de vivenciada a Guerra de Canudos e essa experiência extremamente importante, o Euclides da Cunha escreve a obra Os Sertões, Campanha de Canudos. Pois bem, o que fala Os Sertões de Euclides da Cunha? Euclides ele era engenheiro, foi contratado, pelo estado de São Paulo. O objetivo era fazer uma reportagem sobre a campanha de Canudos. Quem era Canudos? Era uma multidão de sertanejos que seguia o beato Antônio Conselheiro. Ocorre que para a República, para a capital, essas pessoas queriam subverter a República, isto é, queriam subverter o modo europeu brasileiro de ser. E a figura de Antônio Conselheiro, portanto, passou a ser perseguida pela República. Canudos representava uma ameaça ao não seguir as ideias da República. Imaginem só que nós estamos falando de um povo subversivo, de um povo muito pobre, de pessoas que não tinham aquilo que, por vezes, a alta classe da República tinha. Nós estamos falando da periferia da época, ou seja, já nesse exato momento, as pessoas em Canudos estavam reivindicando os direitos, haja vista que também nasceram em terras brasileiras. Ocorre que a República, o governo, a política local desdenhava dessas pessoas. Isto é, pobres, periféricos, não eram brasileiros, segundo a concepção do governo. O povoado de Canudos enfrentou e derrotou 3 expedições do exército. Ocorre que na quarta ela foi dizimada. Imaginem só vocês, mulheres, crianças, idosos, com paus e pedras, derrotaram por 3 vezes seguidas o exército. Na quarta vez, não teve chance alguma para Canudos, houve uma mortandade em massa e Canudos definitivamente foi dizimada, certo? Muito bem. Diante desse cenário,
Com os Sertões, Euclides apresenta não apenas a narrativa de uma guerra, mas um retrato interpretativo das características de um tipo humano, quem? O sertanejo. É interessante notar que à medida em que Euclides ele vivencia Canudos, ele transforma radicalmente o seu modo de pensar. Por quê? Se até então, antes da viagem, ele aceitava o fato de que o povoado em Canudos subvertia a República, Euclides da Cunha passou a perceber que, no fundo, não há subversão alguma, mas é um tipo humano, o sertanejo, que seria o verdadeiro brasileiro, porque nascido em terras brasileiras e não só isso, formou um jeito próprio de ser que em nenhum outro lugar existe, o sertanejo. Enquanto a República buscava interpretar e assimilar as vivências da Europa, na verdade, o verdadeiro espírito brasileiro estaria aqui, por exemplo, no sertanejo. O real espírito brasileiro não estaria na República. Portanto, Euclides da Cunha revê o seu pensamento e ele escreve isso de forma contundente no livro. Vejam só, fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Caiu o arraial a 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Vejam que a expedição do exército a Canudos não poupou ninguém. Mulheres, crianças, idosos, todos definitivamente foram dizimados. E nós percebemos no trecho final de Canudos o quão especial torna-se Canudos para Euclides da Cunha. O quão forte vai ser revelada a figura do brasileiro para Euclides da Cunha. Uma outra passagem nos diz: antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede e escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Ou seja, no fim, que o povoado de Canudos não era senão a própria expressão do povo brasileiro, transformada em arte na obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Um outro grande pensador que vai tentar encontrar, resgatar, mostrar a identidade do povo brasileiro é ninguém menos que Lima Barreto. Lima Barreto nasceu em 1881 e morreu em 1922. A obra célebre do Lima Barreto é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Narra a história que Policarpo é um amante do Brasil. Para Policarpo não existe regionalismo, mas existe o brasileiro, existe o Brasil. E Policarpo Quaresma decide então, ocupando um cargo, um alto escalão do governo, mudar a língua do português para o tupi. E sem perceber, ele escreve uma carta em tupi-guarani e de tal modo ele é considerado louco. É muito interessante porque o Lima Barreto, ele sempre foi taxado de analfabeto pelos intelectuais. O Lima Barreto escrevia obras ou pequenos panfletos nos jornais. Só que, para o Lima Barreto, a literatura
ela deveria atingir o povo, deveria ter uma linguagem acessível. Diante da escrita fácil e compreensível, Lima Barreto é taxado de analfabeto pelos intelectuais da época. Lima Barreto, ele era mestiço, filho de um tipógrafo e de uma professora que morreu quando ele tinha apenas 7 anos. Ainda quando estudante, ele começou a publicar os seus textos em pequenos jornais e revistas. E ele se torna muito conhecido, sobretudo por tentar mostrar que a literatura e a arte são capazes de atingir as pessoas mais simples. E, tal como o seu personagem, Policarpo Quaresma, Lima Barreto morre num manicômio, internado, porque foi taxado de louco. Ou seja, Lima Barreto e o seu personagem Policarpo Quaresma parecem de fato ser a mesma pessoa. Por fim, um outro grande pensador que vai tentar identificar uma formação, uma essência da identidade nacional é o grande compositor Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos nasceu em 1887 e morreu em 1959. Villa-Lobos foi taxado também de louco, uma vez que as suas produções, e aqui está uma delas, as suas produções eram consideradas impossíveis de serem tocadas. E como um grande músico, Villa-Lobos quis mostrar que a música brasileira possui uma identidade e nós não precisávamos da música europeia ou somente da música clássica europeia para fazer música e reconhecer a música. Então são muito famosas as baquianas brasileiras do Villa-Lobos, que são composições que ele começa a realizar a partir de 1930 e são 9 baquianas, isto é, são 9 composições. Aqui na tela nós estamos vendo a 5ª baquiana, ou a baquiana número 5, ou seja, é uma composição tipicamente brasileira de um pensador, nesse caso, de um compositor fundamentalmente brasileiro. Com isso, nós alcançamos e refletimos a importância da arte na construção e na identificação da identidade nacional do povo brasileiro. Um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima aula.